Graça e paz, meus queridos, minhas queridas, preciosos. Eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês nessa manhã, mais um dia. Bendito Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia. Nós te bendizemos, Senhor, porque não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Espírito. E nós queremos, Senhor, entregar esta manhã onde vamos tomar do pão, tomar do cálice e engrandecer o teu nome. Nós queremos entregar, Senhor, este dia de uma forma muito especial, que realmente seja um dia de descanso, um dia de deleite, mas, sobretudo, um dia também de confronto na tua palavra, onde o Senhor venha nos incomodar com aquilo que precisamos entregar. Muitas vezes é difícil entregar o Deus, entregar o orgulho, entregar as nossas pretensões, entregar, ó Deus, a Ti num tempo em que nós vivemos o dar-me, o ter, o sentir, o estar perto, o querer logo, que nós possamos ser desafiadas, Senhor, a sair desse lugar e ir para o lugar de Maria, aquela que entrega, aquela que adora e aquela que espera. Muito obrigada pelo dia de hoje, obrigada pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vamos compartilhar um texto que está lá no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 20, e a partir do versículo 17. Jesus entra num contexto que ele está falando sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. E ele vai falando quem é o maior, quem é o menor no reino dos céus e desses trabalhadores. Ele termina o finalzinho dizendo no versículo 16: assim os derradeiros serão os primeiros e os primeiros serão derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E enquanto ele vai subindo para Jerusalém, ele chama à parte, né, os seus 12. Veja bem, é um discipulado para quem é discípulo. É um discipulado para quem é filho, é um discipulado para aquele que é íntimo, para aquele que já conheceu na intimidade o seu Senhor. E ele chama e diz assim: olha, nós vamos para Jerusalém, e o filho do homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. E essas pessoas vão condenar o filho do homem à morte. Ele vai ser entregar ele aos gentios, para que dele escarneça, o açote, o crucifique ao terceiro dia. Então, no meio do discipulado, o que que acontece? Uma mãe para tudo, né? E eu me pergunto, gente, o que que uma mãe é capaz de fazer, né? Ela é impulsiva, ela não pensa, ela não avalia os danos. Jesus estava falando da sua morte. Jesus estava falando de um sofrimento profundo. E essa mãe, então, no versículo 20. Então, se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu. Quem era Zebedeu? Zebedeu era um pescador muito próspero, que tinha muitos barcos, e tinha esses dois filhos que trabalhavam junto com ele nesse negócio. Um dia, esses dois rapazes estavam consertando a rede, Tiago e João. E enquanto eles consertavam a rede, Jesus passa e os chama para deixar tudo aquilo e seguir a ele. E essa mãe, interrompendo esse discipulado, essa revelação profética de Jesus, chega para ele, primeiro ela o adora e faz um pedido. E versículo 21 vai dizer: e ele lhe diz: que queres? Né? Porque ninguém chega no meio do discipulado e diz: olha, você é uma pastora excelente, você é maravilhosa, nossa, a sua palavra. Em seguida, sempre vem um pedido de oração. Ah, eu quero que você entre numa peleja comigo. Eu quero que você entre numa guerra comigo. Ah, é o meu filho, é a minha casa. Aliás, mãe tem sempre um problema, né? E eu me incluo nisso. Estamos sempre desejosas de tirar o espinho dos caminhos dos nossos filhos. Esquecemos que passar pelos caminhos espinhosos faz parte do processo deles e não nosso.
Ficar como Maria e olhar o sofrimento do filho tem um propósito. Deus tem um propósito até na dor dos nossos filhos. Só que a gente não aceita isso. A gente não entende isso. E a gente quer que a dor e o fardo dos nossos filhos sejam tirados como? Imediatamente. Fast food. Orei, Senhor, dê cura. Senhor, dê livramento. Senhor, restaura o casamento. Senhor, não deixa meu filho sofrer. Como se nós tivéssemos uma nota promissória escrita no céu, onde estivesse escrito: do momento que eu te aceitar, Jesus, acabou o sofrimento dos meus filhos. Eu posso sofrer, meus filhos não. E foi a primeira coisa que Deus falou ao meu coração. Você pediu para eu restaurar e curar, então deixa o vento soprar. Já pensou o que é isso? Ver o vento soprar na vida dos seus e dizer: louvado seja o nome do Senhor, porque tem ressurreição. É a mão do Senhor, não é a mão do diabo. E esta mulher olha para Jesus e diz: ó Senhor, que estes meus dois filhos, pega os dois meninos e ainda apresenta, ó, aqui, ó. Você tem 12 aqui, tá? Você tem 12. Você só tem um lado esquerdo e um lado direito. Mas esquece os 10 e olha só para os meus. Só para esses meus doisinhos aqui. Esquece os filhos dos outros. Eu quero só esses dois. Um do meu lado, do seu lado direito e um do teu lado esquerdo. Só que aquela mulher estava pensando no reino dos céus. Ela estava pensando lá na glória. Ah, Jesus vai chegar como Rei dos Reis. Jesus vai chegar, vai dominar Jerusalém, vai tomar tudo, vai dizer: ó, tá tudo dominado e eu estou sentando no trono. Quando você sentar nesse trono, bota Tiago de um lado e bota João do outro. Faz isso, Jesus, por favor. Olha, eu larguei meu marido, larguei minha casa, larguei meus negócios. Eu era uma mulher próspera, e olha onde eu estou te seguindo. Faz isso. Aí Jesus olha para ela no versículo 22 e diz: Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. E muitas vezes a minha oração tem sido: Senhor, me ajuda a orar pelos meus meninos. Porque para nós não ser sempre meninos, não importa se já tem 42 anos. Pois podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E imediatamente aqueles dois rapazes respondem: podemos, né? O ímpeto daqueles que querem ir para missões, mas não sabem o preço do discipulado. E ele olha para aqueles dois moços e para todos os demais discípulos e diz: olha, na verdade, todos vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem meu Pai tem preparado. Por quê? Porque Jesus não estava falando da glória dos céus e nem de uma glória na terra. Jesus estava falando da cruz. Jesus estava se referindo, e ele não diz aqui, a dois homens que eram terríveis. Alguns dizem que eram ladrões, outros textos falam que eles eram salteadores, ou seja, eram pessoas que mereciam estar na cruz, porque haviam infringido a lei, haviam sido condenados justamente. Então, quem foi escolhido para estar naquele lugar eram pessoas muito terríveis. E muitas vezes nós oramos e fazemos pedidos de coisas que nós nem sabemos o que fazer, nem como orar. A minha oração é que eu e você hoje cheguemos diante do Pai e possamos dizer para Ele: Senhor, ensina-me a orar. Como eu devo orar pelos meus filhos, como eu devo orar pela minha saúde, como eu devo orar pelo meu ministério, como eu devo orar por aquilo que o Senhor já colocou nas minhas mãos, porque às vezes eu peço coisas que eu não vou dar conta. Eu peço coisas e que quando Deus me dá, o fardo é tão grande, porque o processo é necessário e eu deixo o fardo no caminho. Um fardo que não é tão difícil, porque depende de renúncia. E todas as vezes que o fardo está pesado, você pode ter certeza, não foi Jesus que te deu.
Foi o inimigo ou foi o homem? Tira e joga fora. A Bíblia diz que o fardo dele é leve, é suave. E quando Jesus diz essa frase emblemática para aqueles dois jovens em específico, os outros 10 se indignaram contra os dois rapazes. Mas, na verdade, a culpa não foi dos meninos. Quem fez o pedido foi a mãe. Mas ninguém ficou indignado com a mãe. O texto diz que eles ficaram indignados com os dois rapazes. Então, Jesus aproveita esse momento, chama para si e diz: Olha, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E o que, que eu aprendo com esse texto? Que quando eu sirvo os meus irmãos, quando eu faço para alguém, sem colocar em rede social, sem postar, sem proclamar, sem esperar reconhecimento do meu pastor, do meu pai, da minha mãe, do meu marido, né? Eu tenho uma conhecida que, se você for almoçar com ela, ou for tomar um café, você for comer qualquer coisa, você já tem que chegar com a certeza de que você tem que elogiar a comida dela. Porque se você não elogiar a comida dela, acabou para ela. Tudo que ela fez para você acabou. Ela tem uma necessidade de reconhecimento na comida, porque na infância ela foi ferida pela mãe pelo fato de fazer uma comida muito ruim. Então, hoje, como que é a fonte de amor? A moeda dela de troca é: eu vou te amar fazendo uma comida saborosa para você. Isso é lícito. O que não é lícito é ela ficar agarrada na dor, de querer e desejar o reconhecimento do outro. Porque por mais que as pessoas reconheçam a excelente cozinheira que ela é, a, a, a beleza com que ela põe uma mesa, nenhuma dessas pessoas ocupará o lugar daquela mãe que a feriu na infância. Então, colocar expectativas nos outros, desejar o reconhecimento dos outros, desejar que o outro nos sirva, não é padrão do discipulado do reino de Deus. E a minha oração hoje nesta sala é que sejamos servos, porque estar à direita ou à esquerda do Pai depende dele. E esse lugar de esquerda ou direita já passou. Estar diante do Santo dos Santos, na presença dele, já é uma dádiva preciosa. Que não amemos Jesus pelo que ele pode nos dar, mas que amemos Jesus por aquilo que ele já nos deu, um passaporte carimbado na eternidade. E eu digo sempre ao inimigo e digo para minha alma: você pode ferir o meu coração humano, você pode tentar tirar a alegria humana do meu coração, mas a alegria da salvação, a certeza de estar eternamente com o meu Abba, ninguém pode me tirar. Eu escolho adorá-lo, eu escolho agradecer, eu escolho bendizer o Senhor, porque ele é digno. E muitas vezes nós ficamos agarrados nisso. Eu quero estar, eu quero ser, e nós já somos. Somos filhas amadas. Nós já temos um lugar no coração de Jesus. Se você trazê-lo para perto, você vai ouvir as batidas do coração dele. O que mais nós queremos? Ouro, prata, benesses dessa vida que vai passar, e o que iremos levar? Somente a nossa vida e o nosso serviço. É pelo nosso serviço que teremos proximidade ou distância na Nova Jerusalém. Quem leu aquele livro, Movido pela Eternidade, entende muitas coisas que John Bevere coloca ali. O nosso serviço ao Abba nesta vida
determinará o lugar que vamos servi-lo na eternidade. Mas muitas vezes, em outra, lá não seremos chamadas como filha, mãe de Leandro, mãe de Natália, mãe de João, de Maria, mãe de Braia. Não! Lá nós seremos chamadas pelo nome. Nós seremos chamadas pelo nosso nome. Vamos prestar conta pelo serviço, não pela mãe que fomos. Isso foi um impacto no meu coração. O fato de sermos uma mãe excelente nos padrões do mundo, isso não vai levar, não vai ser colocado em xeque. Mas o que eu fiz da mensagem da cruz, foi a mensagem da cruz que eu levei para os meus filhos, foi a mensagem da cruz que eu levei para os meus irmãos, foi a mensagem da cruz, e quando eu digo servir, querida, não é lavar o banheiro da igreja. Isso é muito bom, que possamos lavar o banheiro, possamos arrumar as cadeiras, que possamos. Mas quando nós vamos levar para servir, para usar o banheiro da igreja, para sentar na cadeira da igreja? Quantas festas no céu nós vamos promover? Isso que é importante. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para nós. Pastor, isso não tem nada a ver com a ceia. Tem. Porque se eu e você hoje podemos beber do cálice e comer do pão, é porque um dia ele escolheu me servir. Ele escolheu o preço de sangue. Ele escolheu a cruz para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então, eu quero hoje te chamar ao momento de reflexão. Que lugar você tem chamado Jesus para estar? De que forma você tem colocado Jesus na sua vida? No lugar daquele que precisa atender às tuas necessidades? E eu não estou dizendo que não é lícito orar, pedir a Jesus, me abençoa a minha casa, os meus filhos, não estou dizendo. Eu só não posso permitir que isso ocupe o lugar do meu coração, que me tire a alegria da salvação, que tire a minha paz, que tire o meu desejo de servir, que me impeça de congregar, que me impeça de celebrar. Irmã, vem louvar comigo. Ah, não posso, estou muito aflita. Por quê? Ah, porque o meu filho está assim, meu filho está. Não, querido. É no meio da nossa luta e da nossa provação que o inimigo precisa ouvir o nosso brado de vitória. É no momento da provação que nós precisamos devolver a ele o meu glória e o meu aleluia. Ainda que o meu coração esteja sangrando, é com ele que eu vou colocar minhas vestes de alegria e vou celebrar ao meu amado. Na noite que Jesus foi traído, ele toma o pão, toma o cálice e dá graça. Que Deus nos ajude hoje a dar graça não por aquilo que não temos, mas por aquilo que já conquistou, que Jesus já conquistou na cruz. Pai, eu abençoo esses elementos. Eles continuarão sendo vinho e pão, mas nós te louvamos por causa daquilo que eles representam. E o Senhor nos ordena que nós devemos fazer isso e todas as vezes que fizermos, devemos lembrar, ó Pai, o preço do sacrifício desse amor por nós. E eu te agradeço. Te agradeço pela tua noiva que aqui está. Te agradeço pela tua igreja. Te agradeço pelo teu povo, Senhor. Te agradeço porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E aquele que tem comunhão com o corpo e com o sangue é purificado, é feito nova criatura. As coisas velhas já passaram, Senhor. Não tem mais prisão, não tem mais acusação. Somos livres. E nós abençoamos e santificamos este pão. E te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, que haja cura, que haja libertação, que haja comunhão entre os teus filhos. Em nome de Jesus. Queridas, queridos, comamos do pão e bebamos do cálice.
E como diz a canção, e um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Então, se a cruz está pesada, aguenta só mais um pouquinho, porque em breve tem uma coroa para ser colocada na nossa cabeça. Uma coroa de honra, uma coroa de glória. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Obrigada, Mônica. Glória a Deus. Obrigada, minha pastora, por essa palavra que traz ânimo para o meu coração. Eu guardei para a minha vida o primeiro ensinamento que a pastora Rose me trouxe. Mônica, se essa cruz, se esse fardo tiver pesado, não é seu. O Senhor não te dá nada pesado, nada que você não possa guardar, carregar. E eu guardei isso no meu coração. Obrigada, família, por estar aqui nessa mesa, repartir desse pão porque o Senhor fez uma nova aliança conosco. E hoje, gente, nesse sábado assim, onde o sol vem dando um bom dia pra gente, hoje a gente já fez o melhor, já estamos aqui no melhor lugar. Hoje é aniversário da Michela. Olha que privilégio repartir o pão junto com a Michela nesse sabadão maravilhoso que o Pai nos concede. Michela tá aí com a sua família, com o Anderson, com o Miguelzinho, com o Theo dentro desse ventre aí sendo gerado. E como é maravilhoso, Michela, tá com você nesse sabadão. Eu quero dizer que esse amor que o Pai colocou nos nossos corações pela sua vida, pela vida da sua família, isso vem do alto, filha. Então, eu quero desejar para você tudo de melhor dessa terra, que você continue sendo essa mãe maravilhosa, essa esposa escolhida e essa serva fiel do Pai. Ontem, Michela me mandou um áudio tão maravilhoso, gente, que alegrou a minha noite. Era o Miguel cantando e exaltando o nome do Senhor o tempo todo. E não tem nada melhor. Então, eu quero desejar para você tudo de melhor dessa terra, viu, Michela? E claro, não pode faltar aqui na família do Transbordo, né, gente? O parabéns, não tem como. Cadê a Ana Maria aí? Deixa eu ver se Amém. eu Que consigo ouvir alegria. Ana. Alô? Oi? Oi? Pode falar, Ana. Tô ouvindo, tô Amém. ouvindo. Michela, que Deus derrame do bom perfume do Senhor hoje sobre a sua vida e com muita alegria, com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Viva Michela! Aê! Viva Michela! Deus te Tá abençoe, aberto ó, também. muitas flores para você, muitas Deus flores. Glória a Deus abençoe! por sua vida, Michela. Nós chamamos. Amém. Pastora, que saudade, pastora. Deus abençoe. Amém, amém. Parabéns, Michela! Deixa a gente ouvir Obrigada. sua A voz, Tati. Michela, um pouquinho. Tá no Parabéns, mudo. Michela. Deus Tirei abençoe. como Amamos você, atenção. beijo na barriga. Amém. Obrigada. O som estava desligado. Obrigada. Muito obrigada pelo amor materializado. Vocês refletem Jesus e são testemunhos de Jesus na nossa vida, feita a diferença. Deus retribua a cada um 100 vezes mais. Obrigada. Amém, Sheila, embora não Amo conheça tudo vocês. de bênção na sua vida. Uhul! Obrigada. Vem cá, Miguel. Cá, Miguel. Não. Glória a Deus. Ei, Michela, será que Miguel canta um pedacinho aí? Quer cantar, filha? Tá acordando agora o bichinho. Quer Menino. cantar, amor? Tem que ver ele fazendo culto aqui em casa. Menina, Ele não quer cantar, o não. prédio todo ouve. O sétimo andar todo ouve. Vem cá, amor. É Vem uma cá, bênção de Deus. quer só É falar? um Dá só um presente tchauzinho. para. Vem cá no colinho da mamãe. Tá congelando? Tá com sono. Tá congelando? Ah. Ele tá com sono, quer Gente, comer, para... né? Obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Realmente foi um presente de Deus. Porque
participar da mesa com vocês nesse dia que ele escolheu para mim. Muito obrigada. Beijo, família. Fiquem na paz. Vão lá no grupo. Parabenize mais uma vez a Michela. Obrigada, Lília. Obrigada, minha pastora. Michela tem um dia mais que abençoado para você. Amém. Desfrute de tudo que o Obrigada. Pai já te deu. Amém. Beijo grande. Amém. Até amanhã. Obrigada, família.